2 Coríntios, capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar deixa eu voltar atrás, for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis como Espírito que não recebemos, complicando, né? Outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste. Com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Oramos. Betinho, ora a Deus. Pai, muito obrigado. Aqui estamos, ó Deus, na vontade do Senhor e na tua direção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como vocês já estão acostumados, né? Sempre na terça-feira, o pastor Gilberto ministra. Mas ontem à noite ele ligou, ou passou a mensagem, diga que não seria possível estar aqui, devido às reuniões comerciais. Isso mesmo, Josval? Reuniões comerciais? Tá bom. Então, é a razão de nós estarmos de novo aqui para dar sequência, né? Eu gostaria agora de fazer aquela prova oral. Prova oral. Eu fiz uma leitura aqui, ela está baseada naquilo que nós lemos. Semana passada, comentamos um pouco e disse que voltaria hoje, ou que seria a próxima, né? Os irmãos se lembram qual foi o assunto da semana passada? As irmãs primeiro, o temor. Já que vocês responderam imediato, merece a segunda. Qual livro? Qual livro? É as irmãs. É as irmãs. Também não. Atos dos Apóstolos. Segunda pergunta, mas e o capítulo? Tá bom. Responderam, irmão, responderam incompleto. Capítulo 2, 42, 43, mas responderam. Parabéns para vocês. E agora eu vou fazer uma pergunta para nossos irmãos. Nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 2, verso 42, e abordamos dois assuntos para os irmãos. Qual foi os assuntos? Temor e doutrina, ou doutrina e temor. Outra pergunta, isso é prova oral que a gente faz. Outra pergunta, o que levou a igreja primitiva a ter sucesso mesmo? Temor. Temor. Terceira pergunta, para os homens ainda, por que Israel está onde está hoje? Perdeu o temor. Falta de temor. Agora eu vou perguntar às irmãs, qual é a razão então de nós estar sujeito a perder a nossa salvação
E qual é a razão, então, de acontecer por acaso aí que nós venhamos perder a salvação? O que poderá acontecer? Faltando o quê? Temor. Eu quero que vocês guardem bem e depois eu vou ler para provar vocês. Então veja bem, o temor de Deus, nós deixamos claro aqui para vocês que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus leva-nos a respeitar a Deus. Muitas pessoas acham que precisa ver Deus com os olhos carnais para poder acreditar. Muitos precisam ver os milagres acontecer para acreditar. O temor de Deus me leva pela palavra dele, a acreditar nele pela fé. É crer nele, respeitar a ele. O temor de Deus leva-nos ao respeito. O mais importante que nós entendemos aqui, que eu vou provar para vocês depois, que o temor de Deus me leva a afastar-se do mal. O temor de Deus me leva a reter o mal. O temor de Deus não me deixa abraçar o mal. É coisas que é indecente, é coisa que não pode, é coisa que não deve. O temor de Deus que vai me fazer isso. Ah, mas é o pastor, é a doutrina, é o ensino do pastor. Não, senhor, o pastor tem a obrigação de passar isso para vocês. Mas eu não posso estar junto com vocês todo dia. Eu não posso estar acompanhando vocês lá. Então, veja bem, vocês podem pegar uma carta aqui e viajar para onde quiser. Eu vou acompanhar vocês lá? Não vou não. Mas o temor de Deus leva-nos a respeitar a Deus em qualquer lugar que estivermos. Isso é importante. Então, o apóstolo Paulo, esse assunto é ligado ao temor, né? O apóstolo Paulo, ele falando aos Coríntios, e ele enfrentava na ocasião o momento dos obreiros falsos, isso é, falsos apóstolos. E na ocasião Paulo sofria o que nós sofremos. Na minha visão, no meu modo de entender, eu acho que nós hoje sofremos mais do que o apóstolo Paulo, porque as coisas multiplicaram. E Paulo era bastante enjoado nesse sentido aí, né? Ele era bastante seguro. Ele foi um dos apóstolos que mais falou acerca da doutrina da igreja, do posicionamento da igreja. Foi o que mais epístolas se escreveu. Quantas epístolas, irmãos aí? Quantas epístolas? Quantas epístolas Paulo escreveu? Foi 10, né? 15? 13? Tá bom. Então você pensa bem, escreveu 13 epístolas. Foi o que mais falou. Ele agora tira um momentinho para falar para os Coríntios, para a sua carta dele, no capítulo 11. Tomara que vocês me suportem um pouco mais. E Paulo fazia aquilo, qual era a intenção de Paulo mesmo? Para estar sempre corrigindo a igreja na época. Qual era a intenção dele? A intenção de Paulo na leitura era, versículo 2, olhe bem, porque estou zeloso de vós como o zelo de Deus. A vontade de Paulo, a intenção de Paulo era manter a igreja como noiva de Cristo, está entendendo? Como noiva de Cristo, perfeita, preparada e pronta para o momento da chamada. E o que ele mais queria? Revelar para o povo que o que ele estava fazendo era de Deus. É o zelo de Deus, o cuidado de Deus. Vocês sabiam que o relaxamento tem trazido a perca de muitos crentes? Relaxamento de quem? Relaxamento de pastor. Hoje as igrejas estão mais vivendo adiante de pastor relaxado. Está preocupado com o quê? Apenas com o dinheirinho, né? Está entendendo? Mas não preocupa mais com o zelo de Deus. E na verdade o apóstolo Paulo deixou bem claro que ele queria, no tempo dele, enquanto estivesse diante da igreja, zelar da igreja como a virgem pura, perfeita.
Está entendendo? Quer dizer, enquanto ele estivesse. Eu li esse versículo há pouco dia para vocês e disse: eu faço minhas essas palavras, porque eu trabalho com vocês, não é para mim, trabalho com vocês para Deus. Eu não tenho igreja aqui na terra, não, eu pertenço à igreja. E a igreja é de quem? De quem? De Cristo. É a noiva de Cristo, certo? É a noiva de Cristo. Eu não tenho igreja aqui não. Deus não me deu vocês para mim, porque se Deus tivesse me dado vocês para mim, é para vocês trabalhar para mim. Ué, não trocar o carro todo ano seria bom? Seria, não seria? Trocar o carro todo ano, fazer umas casas aí para alugar, né? Está acontecendo aí fora. Eu não estou falando isso à toa, está acontecendo aí fora. E por que os pastores estão trabalhando assim hoje? Falta de quê? Temor de Deus. Certo? Então, querido, Deus não deu vocês para mim. Deus é o contrário. Deus deu a mim para vocês. Deus me pegou e deu para vocês. Eu sou entregue por Deus para vocês. Mas para fazer o quê? Fazer o que Paulo estava fazendo, cuidando de vocês, para que durante o período que eu estiver com vocês aqui, vocês estarão preservados, né? Ouvindo a palavra, pronto e preparado para o arrebatamento. Esse tempo é meu, Deus nos deu. Se eu não fizer, quem estará cobrado? É o vice-presidente? Não, é o pastor da igreja que é cobrado. Temos que fazer. Mas só acontece isso, irmão, para o pastor que teme a Deus. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Então observe que Paulo dizia: estou zeloso de vós, né, como zelo de Deus, que vos tenho preparado, olhe bem, para apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo. Com todo o cuidado de Paulo, eu disse para vocês que nós corremos o risco de pecar e perder a salvação. Corremos o risco. Tem alguém que diz que uma vez salvo, salvo para? Isso não é verdade. Senão Paulo não se preocupava com isso aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu vou parar nesse versículo porque vou voltar para o lugar que eu preciso. Então veja bem, enquanto estivermos temendo a Deus, enquanto estiver na linha do temor, dominado pelo temor de Deus, nada nos convence, venha o que vier, porque eu vou ter sabedoria para discernir o que pode e o que não pode. Eu vou ter sabedoria para poder discernir o que presta e o que não presta. Eu vou ter sabedoria para discernir o que é e o que não é. Porque eu estudo que muitas coisas aparentam ser de Deus. É claro, você vê pastor pregando hoje, né? Gravata larga e tal, mas que lindo, hein? Que lindo. Aparenta ser Deus, aparenta ser de Deus, mas é só aparência. Nós temos que ter sabedoria para discernir, é de Deus ou não é. Mas só me levará a fazer isso se eu tiver temor de Deus, porque aí eu tenho sabedoria para discernir essas coisas. E entendam que o temor me leva a viver a simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo está relacionado às suas qualidades. Cristo não precisava viver como viveu, né? Sofrer como sofreu aqui, mas ele viveu aqui uma simplicidade. Não parecia ser o que era, parecia ser realmente um homem como nós, mas na verdade não era um homem como nós. Portanto, nós temos, diante da graça de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, nós temos como imitar a Jesus, porque ele viveu aqui com duas naturezas, né? Homem ao mesmo tempo e a Deus, né?
Então veja bem, mas a simplicidade de Cristo mostrou para nós, Ele como Deus, viveu como homem, simples. O que leva, irmãos, a achar que somos mais do que alguém, é falta de temor. O que leva-nos a achar que podemos fazer algo maior do que alguém, é falta de temor. Porque o temor me leva a respeitar, o temor me leva a honrar ao Senhor, o temor me leva a reverenciar a Deus, tá bom? Então nós vamos parar aqui, porque está dentro do assunto. Vou voltar lá para o versículo, que eu tenho outro versículo para ler com vocês aqui. Abre a Bíblia para nós em Atos capítulo 9. E quem ler, se for na Bíblia Pentecostal, leia para mim aí o comentário desse versículo. Atos 9, 31. Olha aí, nós preocupamos em andar no Espírito Santo. Oramos, profetizamos e revelamos, coisa boa, hein? Entregamos mensagem para alguém, mas não vivemos aquilo que nós estamos fazendo. Falta de quê? Temor. Há poucos dias nós estivemos conversando com uma mulher numa congregação, lá estava o Deno com a gente, e aquela mulher numa festa, ela aproveitou, hein? Levou mensagem para muita gente. E estava disciplinada, né? Disciplinada. Aí no outro dia, um outro dia que eu voltei lá, durante a oração, eu escutei. 6 dias, né? Eu escutei quando levantou e estava entregando mensagem na hora da oração. Já é uma característica de crente que não tem temor. Disciplina, né, irmão? Temor, hora da oração. Não tem ética. Aí no final pediu para conversar, ela mesmo se entregou ela. Ela disse assim: pastor, eu que o senhor olhasse meu caso aí, porque eu estou vindo aqui obrigado. Valeu. Eu estou vindo da igreja obrigado. Eu falei: peraí, você está vindo obrigado? Eu venho porque eu tenho que acompanhar esse homem, ele é meu marido, tem que acompanhar. Falei: não aceitei. Falei: então tudo bem, você acaba de entregar e agora o que você está fazendo não é verdade, hein? Você se acaba de entregar que o que você está fazendo aí é brincadeira. Se você está vindo aqui por não querendo vir, quer ficar em casa, vem obrigado, é verdade o que você está fazendo, você acaba de se entregar. E realmente você está aí brincando com coisa séria aí. Irmãos, isso acontece por quê? Falta de temor, irmão, falta de respeito à casa de Deus. Infelizmente é isso mesmo. Então leia para mim a nota desse versículo, por favor. Para nesse textinho que você acabou de ler agora e repita de novo compassadamente. É o último aí, a última leitura do comentário. Vai lentamente. Olha, o temor do Senhor, escute. Produz primeiro confiança, obediência, bem como me dá força para afastar do pecado. E isto, por sua vez, o temor traz para nós o direito de viver na consolação do Espírito Santo de Deus. O que vocês entenderam aí nas últimas palavras? É que quem não tem temor de Deus não é nem consolado pelo Espírito Santo. Sofre sozinho. E é crente, prega, profetiza, como eu acabei de contar aqui, mas nem direito da consolação do Espírito Santo ele não tem. Veja o valor do temor de Deus, né? É lindo, não é? Vocês não acham lindo? Então entendo que o temor de Deus, irmãos, é muito mais do que uma doutrina, certo?
muito mais do que uma doutrina. É muito mais. Quando a gente pega para ver realmente o valor, o temor de Deus, a gente fica pensando que nós somos falhos e às vezes cometemos falhas, porque às vezes o temor não está sendo à altura, mas é preciso respeitar um pouco mais a Deus, respeitar um pouco mais a casa de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje tem pessoa brincando com a Bíblia, brincando com a palavra de Deus. Infelizmente é o que está acontecendo, né? Nós temos a palavra de Deus, o temor de Deus é importantíssimo para nós. Nós temos algumas prioridades na Bíblia concernente a isto, e nós queremos ler com vocês alguns versículos a mais. E nós, primeiramente, temos aqui, né, a prioridade ao temor de Deus. É preciso temer ao Senhor, é preciso, né, ter uma vida de obediência aos seus mandamentos, é preciso darmos sempre um não estridente ao pecado, e só podemos dar um não ao pecado se tivermos temor, porque o temor leva ao respeito e tudo bem. Uma das razões por que Deus inspirou o temor aos israelitas no Monte Sinai foi para que aprendessem a desviar-se do pecado e a obedecer à sua lei. Foi um versículo que nós lemos aqui terça-feira passada, no Velho Testamento. Quem lembra qual? Parece que você até anotou esse negócio aí. Vamos conferir? Então veja bem, o temor de Deus foi cobrado a Israel. E a razão de Israel dar no Monte Sinai essa ordem para Israel, que temesse a ele através de Moisés, foi para que eles pudessem, através do temor, obedecer à sua lei e afastar-se do pecado. Mas hoje é diferente. Hoje não precisa temor, né? Precisa hoje? Você pode escapar do pecado e reter o pecado, sair fora do pecado, com qual força? Profecia, né? Mensagem profética? Não, meu irmão, é o temor que nos dá força para isso. O homem e a mulher no pecado, ele faz qualquer coisa. Sabe por que faz? Seja capaz de não responder. Sabe por que faz? Quem responde? Por que faz? Qualquer coisa para ele está tudo bem. Vocês vão responder que é porque não tem temor, mas não é. Porque está dominado pelo prazer da carne, né? Então, o fruto do Espírito, né, é quem tem temor. Tudo isso está certo. Mas o certo é, porque assim como ele está disposto a fazer algo que não é verdade, ele está também disposto a dizer que não fez nada. Não sou eu não, não sou eu não. Não confessar o que fez. Não tem temor. Está entendendo? Quebra o copo e joga na cacunda do irmão. Foi eu que fiz, não. Quem passou por aqui foi o Cláudio. Porque quem não tem temor para fazer o mal, ele não tem temor também para mentir e negar. Infelizmente existem isso. Infelizmente. Confere para mim o Êxodo 20:20 aí, por favor. Tá bom? O temor serviria para Israel não pecar. Hoje nós achamos que não precisa disso, né? Está tudo bom, é só ter um nome no rol de membro, está tudo bem. Não, meus irmãos. Nós precisamos de observar que a igreja de Jesus, no princípio, ela teve um sucesso tremendo. E a Bíblia deixou claro, porque em toda a alma havia temor. Às vezes hoje Deus deixa de fazer, o Espírito Santo não manifesta, e nós achamos que a culpa é do pregador, é do cantor, é do pastor, mas nem nada. A culpa é da igreja mesmo. Então, repetidas vezes o seu discurso final, na época de Moisés, aos israelitas, Moisés então mostrou o relacionamento entre o temor do Senhor
e o serviço e a obediência. Paulo falou do temor, no serviço e na obediência. Quando diz assim, Paulo falou do temor no serviço, o que vocês entenderam? Fala para mim. Hã? Paulo estava dizendo o seguinte, está certo, Valdete, que se eu faço alguma coisa para Deus, eu não tenho que fazer para me aparecer, eu não tenho que fazer para me mostrar, eu não tenho que fazer para minha grandeza, eu tenho que fazer temendo a Deus, respeitando a Deus. A obra, o meu trabalho, aquilo que eu faço, só vai ter sucesso se eu estou fazendo com temor a Deus. Porque o temor me leva a respeitar e entender, eu tenho que fazer com perfeição, porque a obra é de Deus. Porque quem não tem temor, irmãos, é quer posição, está entendendo? Quantos obreiros hoje, irmão, quer cadeira, quer posição, certo? Dessa maneira. Quantos pastores hoje nós temos? Temos aí na cidade, fora da cidade tem muito, né? Quem está diante da igreja, mas sem um pingo de temor. Aí pode desviar dinheiro, pode pecar, não tem problema. Está fazendo algo para Deus e acha que será abençoado por Deus, mas nunca será. Então nós temos que fazer alguma coisa para Deus, mas fazer com temor. Isso me levará então a estar trabalhando para Deus em obediência a Deus, que a obra não é minha, a obra é dele. Infelizmente é isso. Nós temos alguns versículos aqui no capítulo, no Velho Testamento, mas eu vou deixar de ler aqui, né? Eu vou ler só um, para nós poder seguir aqui. No capítulo 6 de Deuteronômio, isso mesmo, capítulo 6 de Deuteronômio, por favor, leia para nós o verso 2 e o verso 24. Outro vê o Deuteronômio 5 e 29, e aí já vamos conseguir mais um pouco para frente. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. O que o temor faz mais para nós aí? O que o temor faz para nós aí mais do que eu já falei? Prolonga nossos dias. Você já pensou, irmãos, que a falta de temor encurta a nossa vida? Tem que sair fora, né? Tem que sair fora. Isso aí não dá para ficar aqui não. Até os nossos dias serão prolongados por temer a Deus. Está aí? Veja para nós. Deuteronômio 31, verso 12. Sim, o 24, você leu só o primeiro, então pode ler o 24. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para termos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Irmãos, quem não teme a Deus está livre desse mundo sujo aí? Será que Deus está defendendo ele? Quem não teme a Deus, os anjos dele estão lá, de roda dele protegendo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em volta de quem? Daqueles que o temem a Deus. Protegido. Nós somos protegidos. Em vida. Certo? Então, irmãos, há uma grande necessidade de voltarmos atrás. Pegar o nosso princípio, a igreja não começou assim não. Qualquer coisinha me atrai, qualquer coisinha me leva. A serpente chega, eu já estou dando ouvido a ela. Vamos ter um pouco de cuidado a mais. A igreja não começou assim. A falta de temor hoje, irmãos, ela leva-nos a perder o discernimento das coisas. Eu acabo participando ou fazendo ou contribuindo para o mal.
porque não tem força para afastar-se do mal. Mas, em seguida, nós queremos ver o 17 e 19 do mesmo livro aí. E depois nós vamos partir para outros. Então, verso 12 é. Sim. O 5:29. Realmente ele está aqui, é o 5:29. Obrigado, está aqui. Vamos ver o 5:29 aí primeiro. Quem dera que ele tivesse tal coração em me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vocês sabiam que Deus exigiu duas coisas de Israel? E a nossa exigência é essa mesmo. Vamos dizer: eu temo a Deus. Temor não é medo. Eu respeito a Deus, mas não guardo as suas ordens, não respeito as suas ordens. É como um empregado. Ele é empregado e ele teme o seu patrão. Ele teme porque o seu patrão, por qualquer coisa, pode mandar embora, não é? Mas teme o patrão. O patrão está ali, ele teme a ele. Eu não posso brincar aqui não, porque... Mas o patrão vira as costas e não respeita as suas ordens. Então Deus exigiu aí temer a Deus e guardar os seus. Nós vamos ver um versículo mais claro nisso aí mais à frente. Qual outro versículo eu citei aí, por favor? Pode ler. Ajuda ao povo, homens e mulheres, os meninos dos teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Irmãos, por que Israel está pagando o preço desse jeito? Por que mesmo? Falta de temor, irmãos. Israel perdeu o temor de Deus. Deus deu chance a Israel muitas vezes. Perdeu o temor. Depois envia Jesus como Salvador dele, rejeitaram também. Não respeitou a ordenança de Deus. Está aí, pagando o preço. Mas, segundo o salmista também, o salmista deixou também claro a esse respeito, temer ao Senhor equivale deleitar-se nos seus mandamentos. Procura aí 112, verso 1. Deleitar-se nos seus mandamentos. O que é deleitar mesmo? Me ajuda aí. Deleitar é ter prazer. Esforçar? Deleitar. O salmista, então, no versículo 112, 1, ele deixou bem claro isso aqui, né? Equivale o temor do Senhor, equivale a deleitar-se nos seus mandamentos. Apoiar, tá bom, estou ouvindo. Obedecer, tá bom, ampliar. Eu vou dar uma palavra só para vocês. Deleitar, segundo essa expressão aqui, é obedecer ao Senhor de modo agradável a Deus e não a mim. É servir a Deus agradando Ele, fazendo algo que Ele agrada. Então, quer dizer, entendeu? Não adianta eu temer a Deus e querer me agradar. Eu tenho que temer a Deus, mas temer a Ele, servindo a Ele, agradando a Ele. Às vezes tem hora que eu tenho que me entristecer a mim para agradar o meu Deus. Deleitar é fazer para Deus algo que agrada a Ele. Quando você lê o capítulo 37, verso 5, veja lá para mim, por favor. O salmista chegou a dizer que Deus cumpre os nossos desejos se deleitarmos na tua presença. Deleitar é agradar a Deus, irmãos. Vocês acham que todos os crentes pensam em agradar a Deus ou Ele? Agradar Ele próprio. Agradar o seu ego. É fazer para agradar o seu ego. A minha vontade é estar no púlpito pregando. Prega aqui um dia, prega amanhã depois, mas fica todo feliz, vai para casa sorrindo, né? Porque teve a oportunidade. Irmãos, o nosso alvo é estar na igreja adorando a Deus. Tem oportunidade ou não, eu estou agradando a Deus. Mas tem gente que se não tiver a oportunidade, irmãos, ele briga. 37,5 de Salmo. Entregue teu caminho ao Senhor,
Segue, posso seguir a leitura. Então vai. Isto. Olha aí. Deleitar aí, vamos mudar a palavra, pôr ela no sentido certo. Agrada-te ao Senhor, sirva a Deus agradando a Ele, que os seus desejos será cumprido. Porque muitos crentes questionam, parece que Deus não me ouve, irmão. Quer que Deus atende de qualquer maneira. Sim. Agradar a Deus e não eu. Mas todos os crentes querem fazer isso? Não, se não for de acordo comigo. Nós temos uma congregação aí, que eu vou ter que mexer esses dias nesse assunto, que o dirigente lá, se arriscar, não vai, porque tem que agradar uma parte boa da congregação. Se não agradar uma parte boa da congregação, não passa não. Está entendendo? Eu vou resolver esse problema já esses dias. Então veja bem, irmãos, não temos nós, que servir a Deus, fazer algo para Deus, agradando o nosso ego. Eu tenho que me renunciar, portanto salvação é renúncia. Salvação é renúncia. Eu não estou na igreja não é para me agradar. Eu não sou pastor para me agradar. Eu não sou crente para me agradar, mas para agradar a Deus. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas se na igreja não tiver o trabalho de acordo com o meu desejo, eu fico triste, não é mesmo, Devair? Fico triste. Não é isso. Aí nós vamos então, seguindo aqui para o salmo de número citado aí, parece que eu citei aí, não sei mais. Citei? Não, né? É o 112, né? Verso 1, é isso mesmo, 112, verso 1. Pode ler para mim, por favor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Certo? Aproveita e logo joga para frente aí 119 e verso 63. 119 e 63. Companheiros sobre todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Volta de novo. Companheiros sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu disse para vocês agora mesmo que quem teme a Deus tem proteção de Deus, não foi isso? E agora está aí confirmando. Companheiro, eu sou daqueles que temem. Segundo, e guarda os seus preceitos. Você acha que tem pessoas que temem a Deus, mas que não guardam os seus mandamentos? Existe ou não? Claro que sim, irmão. Não, Deus, mas tem tanta gente pregando aí que Deus aceita a gente como a gente quer. Deus é como você é. Deus te aceita como você é. E eu pergunto, isso é verdade, irmãos? É verdade ou é mentira? Hã? Uai, não precisava ficar sacrificando não, meu irmão. Vocês podiam estar em casa lá diante da televisão, no celular, tranquilo, descansando para amanhã. Deus não nos levará do jeito que nós queremos, nem do jeito que nós somos, porque a salvação exige renúncia, exige mudança de vida, exige um perfil de crente salvo. Sim, mandamento, mandamentos. Eu vou lá para Eclesiastes agora para nós conferir isso aí. Preceitos aí, irmãos, é mandamento. A irmã está ajudando lá, está certo, né? E aí nós podemos observar que aquele que se contempla na iniquidade, está irreverente, e não há temor de Deus para essas pessoas que não temem a Deus, não tem também a sua proteção. Infelizmente, é o que acontece. Temer. Sim, com certeza que é isso mesmo. Salvação, temor de Deus leva-nos a ser protegido.
Por exemplo, você está falando nesse ali, ó, esse parapeito ali, ó. Aquilo ali é para quem está lá em cima não cair cá embaixo. O temor de Deus é como aquilo ali. Não caímos no pecado, não cedemos ao pecado, porque nós temos o temor de Deus que nos guarda, que nos proteja. É através do temor. Está entendendo? É isso, é verdade. É o que acontece. Então, voltando atrás, o Salomão, nas suas palavras, ele ensinou o quê? Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Pelo temor do Senhor, os homens fazem o quê? Irmãos, eu pergunto a vocês, o pastor precisa estar vigiando o crente na rua? O pastor precisa estar rastreando o crente na rua? Mas será que se não vigiar ele vai pecar? Vai não, irmão. Crente que teme a Deus, irmão, pode confiar nele. Crente que teme a Deus, você não precisa preocupar com ele, certo? Porque quem teme a Deus desvia-se do mal. Isso é a mesma coisa no casal, né? Só que isso aí eu não devia falar agora, isso é para sábado. Está entendendo? Tem pessoa, meu irmão, tem casal, que às vezes a esposa tem que rastrear ele. Está entendendo? Porque não confia nele. Tem muitos crentes que o pastor às vezes não confia nele, né? Mas crente que teme a Deus não precisa preocupar com ele. É fiel 24 horas por dia. Amém? É fiel 24 horas por dia, irmão. Teme a Deus de dia, teme a Deus de meio-dia, teme a Deus à tarde, teme a Deus de noite, levanta temendo a Deus, espera a volta de Jesus no temor de Deus. É isso que nós precisamos, irmão. Aí eu pergunto a vocês, Jesus pode estar podendo confiar em todos os crentes? Por que não? Porque o temor está sumindo. Mas Jesus confia na sua igreja na terra, confia ou não confia? E qual é a fonte da confiança dele? Temor, irmãos. Será que Jesus confia naqueles crentes, meu querido, que pula e salta e faz aí um retetê aí, e fala língua estranha e leva uma mensagem? É nesse que ele confia? É nesse que ele confia? Não é naqueles crentes que faz retetê, não? Jesus confia em qual crente, Valdete? Está aí. Então, qual é a fonte de confiança para Jesus, o noivo da igreja? Temor, irmão. Jesus está sentado no céu, a sua noiva está aqui, mas ele tem confiança nela. Quem teme a Jesus, irmão, ele não se preocupe, ele sabe que a sua noiva está aqui, mas ela não vai se contaminar. Não vai se contaminar, porque teme a Deus. Irmão, nós somos noiva de Cristo, irmão. Se não tivesse essa segurança de Deus aqui, que nós vamos agora ler um versículo aqui taxativo para isso, veja bem, olha, irmão, se não tivesse essa segurança, irmão, pastor não gera temor no coração de ninguém, mas o nosso Deus gera. É Deus, irmãos. A palavra é dele, a operação é dele, a vontade é dele, está entendendo? Então, irmão, você acha que Jesus não te vê, você lá na sua casa? O que você está fazendo? Você acha que Jesus não vê os seus passos, não conhece os seus passos, o seu assentar, o seu levantar? Conhece, irmão. Portanto, no dia do arrebatamento, esse tipo de crente não será levado para encontrar com o Senhor, porque ele conhece os seus que são fiéis. É o temor de Deus. Aí, na sequência, Salomão continuou dizendo nas suas palavras, né? Uma vez desviando do mal, nós precisaríamos até ler esse versículo, né? Vamos conferir aí para nós Provérbios capítulo 16, verso 6, e 8 e 13. Vamos rapidinho. Temos 10 minutinhos. Rapidinho. Minha filha, repita aí, porque eu estava tossindo. Não escutei nada. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente
8:13. 8:13. Temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Olha aí. O temor do Senhor é fazer o que mesmo? É fazer o quê? É aborrecer. O que é o mal? Mal é o pecado, é tudo aquilo que contraria a Deus. É tudo aquilo que o cristão não pode fazer. Ah, mas se o mundo está cheio aí, tem a igreja cheia. Procura ver o perfil dessa igreja, se ela está vivendo a palavra de Deus. O temor do Senhor é para crente fiel, irmãos. E quem é fiel e tem temor, ele desvia do mal. Por isso que Jesus confia nele. E o pastor precisa de crente fiel? Eu disse aqui, eu não posso ficar na casa de vocês todo dia vigiando vocês, posso? Não. Então tem que entender que vocês temem a Deus, e pelo temor de Deus vocês não vão fazer o mal. Aí nós entendemos que Salomão continua no livro de Eclesiastes, que quando ele falava do livro no Eclesiastes, ele continuou falando num assunto, parece assim, não interesseiro, né? Que ele falava sobre a vaidade, que tudo é vaidade e tal. Ele começou falando nisso. Mas quando ele chegou no finalzinho do seu livro, ele deixou uma citação linda demais. Ele concluiu, isto aí, se vocês quiserem ver depois, agora não. Vê o comentário lá da Bíblia Pentecostal, vocês vão ver, né? Veja o capítulo 12, verso 13. Olha aí. Olha aí. Qual o dever do crente mesmo? Temer a Deus, guardar o seu mandamento e os seus preceitos. Este é o dever de todo homem. Vamos trazer isso para crente, porque na época foi falado isso aqui para Israel. Israel perdeu todo esse direito por falta de temor, mas a igreja levantou o lugar de Israel. Quem está no lugar de Israel? Quem é o jambuzeiro aí? Sim, mesmo porque eu quero a notinha desse. Enquanto a irmã lê o 14 lá, alguém pega na Bíblia Pentecostal a nota sobre esse versículo 13 aí. Pode ler, irmã. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Vocês entenderam? Qual é a razão que o Salomão então assegurou isso aí? Ele concluiu. Ele veio falando um assunto não tão interesseiro. Vaidade. A gente até não fala muito em vaidade, mas vaidade é pecado também? O que é vaidade mesmo? Coisa inútil. Eu não preciso daquilo para viver, nem para ser crente. Para o mundo eu preciso. A vaidade eu preciso dela para servir o mundo, irmãos. Porque o mundo é vaidade. O mundo é vaidade. Salomão concluiu isso. Tudo que é aqui, tudo é vaidade. O mundo é tudo vaidade. Então, para servir o mundo eu preciso, mas para servir Jesus eu não preciso. Para servir Jesus eu preciso de temor. Aí ele concluiu lá, a irmã acabou de ler, que isso não vai ficar, irmão, sem punição, não. Tudo virá juízo. Está entendendo? E então ele concluiu duas coisinhas. Eu cheguei a entender, vamos dizer que Salomão estava dizendo isso, eu cheguei a entender no final desse livro que o fim de todas as pessoas, todo homem, todo ser humano, toda mulher, o fim deles vai chegar. Eu entendi que o fim é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Agora eu pergunto a vocês, se cobra essas coisas do ímpio, do descrente? Se cobra? Não. Se cobra de crente, irmãos. Por que se cobra de crente isso aqui? Porque muitos crentes não sabem disso, e às vezes fica praticando o errado porque não conhece a palavra. Errais não conhecendo a Escritura. Cobramos por causa disso. Aí nós temos um pequeno comentário na Bíblia Pentecostal que eu gostaria que lesse para mim o versículo 13 e o comentário dele, que nós estamos na hora quase de parar. Todo o livro de Eclesiastes deve ser interpretado segundo o contexto deste
Tá bom? Então, irmãos, se você tem a Bíblia Pentecostal, procure ler isso em casa, copiar. Se não tem temor de Deus, vamos revestir do temor de Deus, vamos procurar temer mais a Deus, vamos respeitar um pouco mais a Deus. Você sabe por que a igreja está mudando, irmão, de vinho para água? A igreja está mudando de vinho para água, não é de água para vinho. É falta de quê mesmo? Temor. Antigamente não era assim. Se o pastor pregou e ensinou aqui, é isso mesmo, mas hoje não. Se o pastor deu uma ordem, é aquilo mesmo. Hoje não, o pastor dá uma ordem, eu vou aplicar outra. Falta de temor. O temor me leva a respeitar não só a Deus, o Espírito Santo, o Filho de Deus, mas respeitar o pastor, respeitar o líder do grupo, o líder de uma congregação. É o temor de Deus. Provérbios 9, versículo 10, fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a prudência do santo, a prudência. Então vocês entenderam que nós falamos isso aí terça-feira passada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que mais aí? A ciência do santo, a sabedoria do santo, irmãos, é o que mesmo? A prudência. A prudência. O que é que nós podemos colocar aí? É a imprudência. A imprudência, irmão, me leva a tomar decisões ou cair no laço de Satanás. Porque a prudência me leva a estar vigiando. Alguém chega e me oferece alguma coisa. Alguém chega e traz uma mensagem para mim: não, isso não é pecado não, isso é coisa do passado. Eu abafo, pego ela e já vou comer. Isso vai me fazer mal. Quantos crentes intoxicados, irmão, intoxicados por mensagens diabólica, demoníaca, humana, por falta de prudência. Se eu chego aqui, irmão, é só uma comparação, tá? Me traz uma mensagem diferente do que eu tenho ouvido acerca da palavra de Deus. Eu não posso, a prudência minha será: tá bom, eu vou ouvir, mas para ele acreditar, ele precisa perguntar a outras pessoas, ler a Bíblia. Prudência, vigilância, está entendendo? Sabedoria. Aí eu vou então ler a Bíblia, procurar se a Bíblia tem respaldo para aquilo. Porque hoje nós vivemos o tempo dos falsos, dos mentirosos. Foi o que Paulo falou lá na leitura que eu fiz. Temia, né? Sermos tomados por esses falsos pregadores. E infelizmente já estão vivendo essa época. Eu preciso ser prudente. A prudência, por exemplo, a Bíblia diz que tem que ser prudente como a serpente. É isso que falou? Por que razão? Porque a serpente não dá o bote certo. Ela só dá o bote certo. Ela vai esperando, esperando, até que a gente aproxima dela para ela dar o bote. Hoje tem muita gente, muitos crentes dando bote no ar aí, o bote incerto. E estão sendo atingidos com pessoas, com mensagem, com doutrina falsa. E acha que está certo, porque os ensinamentos do pastor Ezequiel não estão servindo, a Assembleia de Deus não está servindo. Sim. Olha ali. Está aí. Infelizmente hoje, irmãos, é o que o presbítero falou aí, hoje nós estamos consultando os ensinamentos bíblicos na rede social, é o que ele está dizendo ali. A igreja de Jesus, não vou falar crente não, a igreja de Jesus precisa de rede social para conhecer a Jesus? Precisa de rede social para conhecer a Jesus? Não, e o não bem alto.
Porque nós temos a Bíblia na mão, nós precisamos de Bíblia. É Bíblia, irmão. Até mesmo os pregadores, vocês têm que saber quem é a pessoa que você está ouvindo. Procure puxar o perfil do cabra lá, irmãos. O perfil dele é sujo. Procure. Como é que vai o seu perfil com a família, com a sua igreja, com o seu pastor? É homem de verdade? Até qual igreja que é, obrigado. É isso mesmo. Até de qual igreja ele é. Porque, infelizmente, hoje vivemos o tempo das seitas. Das seitas. Porque os verdadeiros pregadores hoje são poucos, né? Vamos estar lendo aí um versículo só para nós estarmos parando. Ah, terminou. Mas vamos ler. Jó 28 e 28, já pode preparar o hino aí, tá, meu filho? Não é os conjuntos que vai cantar, tá bom, coloque no ponto aí já. 28 e 28 de Jó, e nós vamos até anotar aqui que nós paramos aqui. Mas olha, irmãos, pelo amor de Deus, eu dei um conselho aqui, vamos procurar temer mais a Deus, vamos procurar reverenciar mais a Deus, porque o temor de Deus, Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Vamos ser crentes com sabedoria. Crente que é crente com sabedoria, irmãos, ele não é levado por doutrinas falsas. Crente que é crente com sabedoria, ele não deixa se levar por pregadores desconhecidos. Crente que é crente de verdade com sabedoria, ele não deixa se levar por mensagens que não têm respaldo bíblico. Todos os crentes que se deixam se levar por essas coisas é porque não tem temor de Deus. Quem não tem temor de Deus não tem sabedoria. Último versículo, Jó 28 e 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Certo? O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar do mal é o quê? É a inteligência. Quantos crentes inteligentes, irmãos, que recebem aí a bolsa cheia, né? A bolsa, como é que fala aquela coisa que se enche de presente? Uma cesta, né? Cheia, bonita. Irmão, tem inteligência para ver se aquilo é de Deus ou não é. Não, mas está muito bonita essa cesta. Não, vou aceitar. Aí o diabo enche a sua casa de demônios. Uma experiência só. Houve uma ocasião que nós tivemos um pregador que trouxe essa experiência. Não sei se você já ouviu contar. O cara vendeu uma casa e quem vendeu falou assim, olha, eu só quero que você deixe eu pregar um preguinho nessa parede. Deixou um preguinho aqui. Quem já viu contar essa história? Já viu? Mas um preguinho só, é só um preguinho na parede. Isso não tem problema não. Não teve a inteligência. O que acontece quando foi de noite, o diabo aparece lá e pendura o quadro dele. Quadro satânico. Aí ele ficou nervoso. Não, mas eu te pedi para colocar só um preguinho. Eu só tenho um preguinho aí. O quadro está pendurado no preguinho. Não fazia nada não. O que vocês entenderam? É assim que o diabo faz com a gente. Ele borda, ele faz bonito, ele pinta esse copo aqui que fica lindo, mas a sua falta de sabedoria, que é o temor e a falta de inteligência, que leva você a não ser um vigilante, você vai abraçar isso aqui e levar para sua casa. De repente você, quando acordar, já é tarde demais. O diabo está dominando a sua mente, o seu coração, a sua visão espiritual, e o prejuízo é seu e não o diabo, não para o diabo. O diabo não tem prejuízo. Prejuízo é para o crente, prejuízo é para nós. Está entendendo? Está falando aqui que o temor do Senhor nos torna cuidadosos e alertas para não ofender o nosso Deus. Repita de novo bem alto, porque eu estou parando. Pode tomar aqui, minha filha. O temor do Senhor nos torna cuidadosos e alertas para não ofender o nosso Deus Santo. Sem este fundamento não existe sabedoria genuína. Olha aí. Irmãos, a Bíblia é muito clara, né?
Quer ser crente de verdade, irmão? Seja, conheça a Bíblia. Não quer ser crente de verdade, fique na rede social. Quer ser crente de verdade, leia a Bíblia. Você viu o último versículo que a irmã leu. Você leu qual versículo aí? É o rodapé de qual versículo? 28 De Jó. Você viu aí? Nós vamos ficar com esse aí para a próxima terça-feira? Não, a próxima terça-feira o pastor Gilberto já deve estar aí.